Vamos proceder à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome nesta manhã, que somos gratos por um dia tão bonito, e agora confessamos a nossa absoluta limitação para anunciar uma mensagem tão grande, tão poderosa e tão transformadora. Nos submetemos ao teu socorro e pedimos que tu não nos deixes entregues a nós mesmos, mas que a tua misericórdia e a tua graça nos abracem e que o Espírito do Senhor, movendo-se com liberdade e soberania, possa fazer aquilo que só Ele pode e sabe fazer, que é levar a palavra a cada coração, fazendo com que o nervo dolorido da alma seja tocado e curado, e histórias sejam transformadas. É o que pedimos em nome e para a glória única de Jesus de Nazaré. Amém. Poder sentar. Meus amados irmãos, quero nessa manhã trazer uma palavra de estímulo, de encorajamento àqueles que por alguma razão na vida, sendo já convertidos, vivendo a vida da igreja, estão desanimados, abatidos, com a autoestima um tanto quanto comprometida, pelo desejo de vencer e não conseguir, pela incapacidade de concretizar os sonhos da alma, pela visão que tem de si mesmo, achando que as demandas do reino são muito altas e que não se veem como seres capazes de executar a vontade de Deus sobre a face da terra. Eu quero trazer a estas pessoas uma palavra de encorajamento. E começo lembrando um velho provérbio anglo-saxônico que diz assim: um pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto. Um pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto. Em outras palavras, esta frase de Hezekiah Butterworth diz o seguinte: que uma vez que tenhamos caído, jamais conseguiremos nos levantar totalmente como dantes. Ou numa linguagem mais popular e esportiva, como diz um hino de um grande clube composto por Lamartine Babo, seria dizer assim: uma vez caído, sempre caído. Afinal, não se pode esperar muito de um pássaro com asa quebrada. Quando Hezekiah Butterworth fez esta afirmação, ele certamente teve um pensamento de cunho filosófico existencial, mas não teve a lembrança de jogar sobre a frase por ele construída, elaborada, o refletor, a luz, o holofote poderoso da palavra de Deus. Isto porque sem esta luz, estas palavras parecem verdadeiras. É como diz a filosofia do bom baiano: o pau que nasce torto, morre torto. Mas quando jogamos a luz da palavra de Deus sobre esta frase, então percebemos como estas palavras são inconsistentes, espúrias e sem nenhum lastro bíblico. Isso porque, amados irmãos, se outro nome quiséssemos dar às Sagradas Escrituras, se outro nome quiséssemos dar à Bíblia, certamente um muito oportuno seria a galeria das asas quebradas. A galeria das asas quebradas, porque a Bíblia, de forma honesta e transparente, relata a vida de homens que falharam,
caíram, sucumbiram fragorosamente, mas foram erguidos pelas cordas da graça e da misericórdia de Deus e tornaram-se grandes heróis na fé. O que nós precisamos atentar é que o problema central da vida não é o que fazemos, é o que somos. O que fazemos é apenas a exteriorização do que somos. Por isso a palavra de Deus diz que a árvore boa não pode produzir frutos maus, e que a fonte não pode jorrar, da fonte não pode jorrar ao mesmo tempo água doce e água amarga. O que a Bíblia nos recomenda é que prestemos atenção ao que somos, porque os atos, as ações, são a concretização no tempo e no espaço, a historificação no tempo e no espaço daquilo que realmente somos. É por isso que eu sempre digo aos meus consulentes no gabinete pastoral, quando eles chegam vencidos, derrotados, abatidos, quebrados, e dentre algumas orientações eu digo, agora vá para casa e a partir de hoje à noite pegue a sua Bíblia, a partir do Evangelho de Mateus e leia. Vai dar sono, mas se o sono for muito forte, fique em pé e leia caminhando dentro de casa. Eu não estou dizendo para você estudar, para você entender, eu estou dizendo para ler apenas. É como alguém que está no teclado de um computador, digitando aleatoriamente, mas enchendo o disco rígido de alguma coisa. Encha a cabeça, eu digo, da palavra de Deus, e daqui a 30 dias volte para me dizer o que aconteceu. E eu lembro de uma médica que trouxe uma irmã aqui, irmã biológica dela, num surto psicótico, e depois que oramos, aconselhamos, eu pedi que ela fizesse isso. E um mês e pouco depois, a porta do gabinete foi aberta e eu quase não reconheço a moça pelo poder restaurador da palavra de Deus na mente. A própria Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a psique, reconstrói a alma. Então, nós precisamos entender que os nossos atos são apenas aquilo que a nossa mente é. Por exemplo, quando a mídia, através do marketing, da publicidade, que nos fascinam, consegue conquistar a minha mente e me convencer aqui que Colgate é bom, quando eu vou com Carmen ao supermercado e empurro o carrinho e passo na gôndola de higiene bucal, qual é o creme dental que eu compro? Colgate. E assim com outros produtos, porque a mente foi conquistada para isso. E esse raciocínio me leva a afirmar que quanto mais palavra de Deus estiver na minha mente, mais os atos serão compatíveis com a revelação de Deus. No entanto, o que nós precisamos aprender é que nenhum de nós, por mais obedientes que sejamos, por mais cristãos que nos achemos, somos perfeitos, infalíveis, sem defeitos. No entanto, nos comportamos muitas vezes como se assim fôssemos. A Bíblia nos cita alguns exemplos, amados irmãos. Eu pensei 4 porque há centenas e centenas e não daria para falar. Mas se você pegar, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé, leia aquele capítulo e você verá que todos eles ali viveram momentos de queda na vida. Abraão, o pai da fé, que viria a ser conhecido como o amigo de Deus, mentiu gritantemente, falseou a verdade. Por 2 vezes ele mente, porque chegando a determinado local com sua família, a Bíblia diz que a sua esposa era muito bonita, e naquela comunidade ele corria o risco de que alguém gostasse dela, e aconteceu que exatamente o rei daquela comunidade gostou e foi conversar com Abraão para pedir. Ele não sabia que Sara era esposa de Abraão, e quando ele pede, Abraão tem o seguinte raciocínio fundamentado em pressuposto: eu vou dizer que ela é minha irmã, porque se eu disser que é minha mulher e ele gostando dela, ele vai acabar me matando para ficar com a viúva. E Abraão diz, eu vou pular fora disso, e diz para o homem que Sara é sua irmã. Era uma meia verdade é uma mentira inteira, já disse alguém.
e repete. E o fato é que esse homem, apesar de ter a sua asa partida, quebrada, não ficou comprometido, antes Deus o restaurou. E ele voou mais alto do que ele mesmo já havia voado, do que qualquer outro já havia podido voar. E Jacó? Jacó, o nome significa suplantador, trapaceiro, enganador, ou numa linguagem mais crua, trambiqueiro. Do ponto de vista do Código Penal, 171, ou numa linguagem mais moderna, mensaleiro, carregador de mala, ou se quiserem um contexto antecedente, não tão remoto, anão de orçamento. Jacó tinha um currículo digno de uma CPI séria. Não tinha escrúpulo nenhum, não respeitou nem a família, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, por onde passava, era uma verdadeira, como se diz no sul do país, uma patrola, destruindo, demolindo, arrasando, ferindo, machucando, e era candidato in extremis a caso perdido. Jacó era o tipo do indivíduo que você olhava e dizia: isso não tem jeito, isso é um caso perdido. Uma vez eu conversava com um velho pastor e vi no gabinete dele um livro desse tamanho, não é exagero não, era assim mesmo, como aqueles livros antigos do cartório. E eu fui folheando o livro, e cada página ele tinha o nome dos membros da sua igreja, com algumas observações, e cheguei à última página e os meus olhos viram o que estava escrito em cima: casos sem esperança. E eu disse: pastor, o que é isso aqui? O que significa um caso sem esperança? Ele disse: meu filho, é gente que nem Deus dá jeito. Digo, então a situação está ruim mesmo para esses amados irmãos aqui. Jacó era um desses. Contudo, apesar do currículo, Deus o elevou. Apesar da asa quebrada, ele voou tão alto que o seu velho nome já não pôde conter tanta glória. E de Jacó passou a ser chamado Israel, o príncipe de Deus. O terceiro caso que eu penso é o de Raabe, prostituta, mulher que vendia o corpo, cuja casa estava construída no alto das muralhas de Jericó, e estava ali porque a logística era boa para o que ela queria. Durante as noites transitavam ali os soldados, os sentinelas, nas vigílias, nos turnos, e de vez em quando davam uma paradinha na casa de Raabe e viviam ali prazeres transitórios do pecado. E essa mulher, que hoje em dia, se fôssemos falar a linguagem que eu vi certa vez numa palestra, numa grande universidade, seria adepta de relacionamento aberto ou de casamento aberto, onde vale tudo. Mas apesar da sua fama, Deus a restaurou. Apesar das asas quebradas, Deus a curou. E Deus a escolheu como instrumento. E ela é canal de salvação para Josué e Calebe, peça fundamental na conquista de Jericó. E mais do que isso, entrou para nunca mais sair na genealogia de Jesus de Nazaré. Quando você abre Mateus capítulo 1 e lê a história, a ascendência de Jesus, ali você encontra heróis, guerreiros, poetas, reis, soberanos, profetas, mas ali está, no mesmo nível, no mesmo patamar, o nome de Raabe, aquela que um dia, com as asas quebradas, não podia almejar um voo mais alto. Em último lugar, eu chamo Davi, guerreiro. Diz a Bíblia que Davi era um jovem ruivo, sisudo de palavras, pouca conversa, decidido, ousado, menino atrevido. Vem de Hebrom, toma uma parte de Jerusalém, estabelece ali o seu trono. Durante 7 anos ele reina na cidadela, que fica conhecida como Cidadela de Davi. Vive agonias na família. Dentro de sua casa há incesto, dentro de sua casa há homicídio, dentro de sua casa há traição. Um filho o destrona, o trai. Davi tem as asas quebradas e sai numa madrugada de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras, sendo amaldiçoado pelos inimigos, corre
para a cidade dos filisteus, onde se sente mais seguro do que na sua própria terra, completamente arrasado. Esse jovem que deixou-se inebriar pelas tépidas ilusões do pecado, entregando-se ao adultério, ao homicídio e ao engano. Contudo, Deus consertou a asa de Davi. E Davi, quando volta, que reassume o trono, reina mais 33 anos, e foram os anos das maiores conquistas militares de Israel. Ele expande o reino, e até hoje ele se perpetua na bandeira da nação, onde a sua estrela está no centro, e aquelas fitas azuis que ficam acima e abaixo da estrela falam dos limites bíblicos por ele conquistado durante o seu reinado. E jamais, em 40 anos de reino ou de reinado, ele conheceu uma derrota no campo de batalha. No entanto, esse jovem cai, dá com o rosto no lodo. Do ponto de vista humano não tem mais chance, mas Deus o consertou. Deus restaurou a asa quebrada de tal forma que ele viria a ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. A Bíblia, meus amados, é conhecida como a galeria das asas quebradas. Aliás, se Deus não fosse o Deus das asas quebradas, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque Ele é esse Deus gracioso. Todos estes homens e mulheres se tornaram grandes bênçãos, mas todos eles tiveram seus deslizes, tombaram fracassados pelo pecado, alguns feridos mortalmente, e foi assim que Deus, na maioria das vezes, os encontrou e os restaurou para que voassem como nunca haviam voado. Eu lembro da minha juventude, quando eu estava muito longe de Deus, apesar da formação cristã, de ter nascido num lar cristão, e eu não tinha estabelecido limites para a vida, tudo estava muito relativizado, e quando me vi repentinamente na agonia da morte, já sem nenhuma capacidade para continuar, isso porque a sensação era realmente de asas quebradas, porque eu tentava decolar, mas não podia. Eu dizia, agora vou e não ia, agora eu venço e não vencia, agora eu me liberto e não me libertava, agora eu vou despregar disso e não despregava, agora eu vou mudar e não mudava. E a sensação que eu tinha era que quanto mais força fazia para voar, mais eu me arrastava pelo chão. E foi aí que Deus mandou ao meu encontro um homem pequenininho, até hoje um amado irmão e amigo, é pastor. E eu o constituí, independente de qualquer existência institucional dele comigo, nunca trabalhamos juntos, eu o constituí como autoridade sobre minha vida e assim tenho até hoje. E lembro da noite fria em que ele me trouxe um selo com alguns textos atrás, e o primeiro, ou um dos primeiros, era Ezequiel capítulo 16, onde Deus diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse, vive. E mais adiante, o Senhor diz, eu te apanhei, e te vesti com vestes de linho, ungi a tua cabeça com óleo, e pus nos teus pés calçados de pele de animais marinhos, louvado seja o seu nome. E ali as asas foram refeitas, pedaço de asa para todo lado, mas o Senhor foi consertando, louvado seja Ele. Queridos, na conjuntura cristã evangélica, e durante 10 anos eu andei esse país inteiro, principalmente nos anos que trabalhei na Vinde, e conheci o quanto o nosso meio e os que nascem em Cristo nessa catedral, desse ponto de vista, são muito bem-aventurados. Mas quanta gente quebrada, asas partidas, por exemplo, pelo legalismo, pelo farisaísmo que gera gestão de imagem, de aparência, pela pressão por um bom testemunho, e a pressão é tão grande, tão violenta, que leva pessoas ao cinismo, a viverem um teatro, a ocultar pecados, a ter medo de confessar. E não é à toa que, por onde eu prego,
Quase sempre alguém me procura e pedindo para ter aconselhamento pastoral aqui no gabinete. Isso aconteceu 2 vezes em 2 igrejas diferentes esta semana. Falta espaço na igreja, de um modo geral, para os que caem e são infelicitados na vida. E esta conjuntura, esse jeito de pensar, esse ethos legalista, produz alguns sentimentos. Por exemplo, a pessoa que cai, ela olha para si e sente-se descartada do reino de Deus. Ela diz, Deus não me quer mais, eu fui jogado de lado. Olha para os outros, acha que ninguém peca, ninguém erra, e ela começa a culpar-se, a cobrar de si mesma, e assume que está sendo descartada. Outros vivem a sensação de que foram riscados da agenda de Deus, do livro. Eu tenho um pastor amigo chileno chamado Christian Romo, e um dia ele me disse uma coisa que eu botei na capa da Bíblia. Ele disse assim: toda vez que Satanás chega para colocar em dúvida a minha salvação, dizendo que eu não sou filho de Deus, eu digo para Satanás o seguinte: vá lá no céu, peça o livro de registro e leia. Você vai ver que meu nome está lá. Agora, se puder, apague. E não pode. As pessoas sentem-se deletadas da memória de Deus, jogadas em uma espécie de lixeira cósmica. O que nos conforta e nos anima é que a Bíblia nos mostra uma galeria de restaurados, refeitos, reconstruídos. São coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, que vêm para o banquete e são refeitos em nome de Jesus. O próprio Moisés, quando ouve essa palavra, Deus dizendo a ele: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu tenho a impressão que ele pensou que Deus estava falando de superstars do Velho Testamento, gente intocável, inatingível, e só teve talvez percepção de que eram homens que caíram, que erraram, que tiveram asas quebradas muito tempo depois, até porque ele mesmo, Moisés, teve a sua asa quebrada no dia em que assassinou um egípcio. Ele chega diante de Deus como homicida, e essas asas quebradas acabam com a autojustificação. Não há jactância na vida de um salvo, não há orgulho na vida de um convertido, porque chegamos com asas quebradas. Muitas vezes é pedagógico o fato da asinha ser quebrada. Deus permite que ela se parte em algum lugar, ou porque voos mais altos não seriam bons, benéficos, iriam alterar o nosso ser, ou porque seriam esses voos motivos de um orgulho incontrolável, e só na eternidade entenderemos que às vezes, não sempre, pedagogicamente, Deus permite que a asa se parta em algum lugar. Agora, queridos, o que é que isso ensina? Qual o resumo disso? É interessante que todos nós estamos socializados desse aspecto. Uma vez Salomão disse assim: procurei entre as mulheres, não achei nenhuma. Procurei entre os homens, achei um. Aí os homens gostam. Mas esquecem que esse um que ele achou é Jesus Cristo. De modo que voltamos à estaca zero. Estamos aí, queridas irmãs, nivelados. Não há nenhuma vanglória, porque o que a Bíblia afirma é que todos pecaram, todos tiveram as asas quebradas e carecem desse reconstrutor, deste que refaz as coisas. A primeira lição que Moisés deve ter aprendido e que nós precisamos aprender é essa: que Deus também é o Deus dos que fracassam. Deus não joga alguém fora porque fracassou. Deus parte para restaurar. Todos eles foram imperfeitos e a Bíblia não esconde, mas subiram às alturas porque confiaram no Deus que usa os homens, mesmo quando estes fracassam. Olha o caso de Pedro. Trai, nega, jura, pragueja, desce chorando as escadarias da casa do sumo sacerdote, cruza o ribeiro do Cedron, mete-se na noite escura do Monte das Oliveiras, considera-se liquidado, arrasado, fim de linha, fim de história, volta para o norte,
volta para a velha vida, vai ser pescador de novo, mas numa madrugada, um vulto branco aparece na praia e o convida para comer um peixe frito. E enquanto comem, a asa quebrada de Pedro é reconstruída para a glória do Senhor. E dali para frente, ele voou como nunca, tornou-se o líder, apacenta os meus cordeiros, fez história, e já velho no fim da vida, ele, lá na segunda carta, diz isso: o Deus de toda graça. Ele aprendeu que não podia voar a menos que Deus refizesse as suas asas. E a segunda lição é que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Não apenas da segunda, porque o amor de Deus é uma dízima periódica, não acaba nunca. Quanto mais Deus ama, mais amor tem para dar. A rigor, todos fracassam, mais cedo ou mais tarde. Potencialmente somos todos caídos. E se esse pecado e essa derrota que há em nosso peito não toma forma, é porque a graça de Deus não permite. E eu lembrava hoje do reverendo Moisés Cavalheiro, amigo também de Dom Paulo Garcia, um homem culto, foi reitor do Seminário Metodista, é o tradutor de Watchmani no Brasil. E um dia, reverendo Moisés andava com seu filho Marcos, que hoje é pastor, numa rua em Porto Alegre, e de repente, quando viraram a esquina, havia um muro, e no muro ali, caído no chão, um jovem drogado, com roupas rasgadas, sujo, uma seringa ao lado. E Marcos, o filho do reverendo Moisés, disse: olha, pai, que cena triste, que coisa feia, coitado desse rapaz. E Moisés Cavalheira teve um momento de reflexão, parou e resolveu tirar uma lição daquela hora. E olhou para o filho e disse: meu filho, olhe para aquele rapaz. Mais uma vez, Marcos olhou e o reverendo Moisés disse: na sua cabeça, qual a diferença entre seu pai e ele? E o menino disse: muitas, papai, essa é fácil. Como é que vou comparar um homem como o senhor com aquele menino? O senhor é um pastor, é um pregador do evangelho, já consertou a vida de muita gente, levou muita gente ao reino de Deus, tem uma história. O senhor formou pastores. Como é que eu vou comparar o senhor a um viciado jogado na sarjeta? Não há nada no senhor igual a esse moço. E o reverendo Moisés disse: olhe para mim, filho, você está enganado. Você sabe que entre eu e ele há uma só diferença. E o menino ficou espantado e disse: uma? Ele disse: uma. Há uma só diferença entre este moço e eu. Sabe qual é, filho? É a graça de Deus. Tudo que ele é, eu sou. Aqui nesse peito, já houve muitas vezes desejos homicidas. Se o que acontece aqui dentro fosse posto num telão, você ia ver muitas vezes essa mão armada num momento de ira para tirar a vida de alguém. Mas a graça de Deus impedia. Aqui dentro desse coração, disse o reverendo Moisés, há pecados, promiscuidade, que nunca afloraram porque a graça não permite. Aqui dentro desse coração há desejo de roubar, mas nunca fiz isso porque a graça abafa. Ou seja, é o que diz o Dr. Russell Shedd: a ira de Deus é apenas o fato de que Deus retira a sua mão e com ela sai a graça, e o que eu sou se manifesta em toda a plenitude. Por isso, Isaías 54, verso 7, a respeito de Israel, Deus diz assim: por um pouco de tempo te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. O que nos faz viver sem que toda a malignidade do pecado e do veneno que um dia foi introjetado em nossa vida, lá no Éden, se manifeste, é porque esse veneno é neutralizado pela graça de Deus, que nos restaura. Portanto, não desista. A Bíblia não é uma galeria, uma vitrine, uma passarela de perfeitos. O caminho para o céu não é uma passarela para desfile de modelos espirituais. O caminho para o céu é uma estrada por onde transitam pessoas marcadas, machucadas, feridas, espantadas, rejeitadas,
mas que ali chegam, como diz o reverendo Ariovaldo, chamuscadas, mas chegam para a glória do Senhor. A Bíblia é o livro de vidas restauradas pelo poder do sangue. Foi René Descartes que disse: a vida é uma tábua rasa, onde dia a dia a experiência escreve. A minha vida e a sua, como esta tábua, tem coisas escritas, amargas, ruins, mas a beleza de tudo é que Deus chega com o sangue, passa e funciona como uma borracha, e tudo é apagado em nome de Jesus. Tudo o que Deus quer é sincero arrependimento. Religiosidade é comportamentalismo, agendas, mas evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é que evangelho é esperança, é perdão, é misericórdia, é graça, é amor, é paixão. É o Senhor que diz a Jerusalém: quantas vezes eu quis aninhar-te, fazer como a galinha faz com seus pintainhos, colocando-os debaixo da asa, mas tu não quiseste. E a prova do caráter misericordioso de Deus é que Jesus diz isso aos soluços. Não há nele o prazer de uma espiritualidade adoecida, daquele tipo que diz: viu, não me quis, agora vai entrar pelo cano. Viu, rejeitou, quantas oportunidades teve. Não há nisso. Ele pronuncia a sentença, ele diz o que vai acontecer, mas ainda que dizendo o que vai acontecer, diz aos soluços, sentindo a dor da cidade que o rejeita. E eu digo isso porque de vez em quando aparecem uns livros aí tratando de escatologia, e os irmãos que leem são tomados pelo seguinte espírito: houve um terremoto na Índia, morreram 200 mil, aleluia. Virou um trem perto de Bangladesh, morreram 2.000 pessoas, graças a Deus. Outro dia vi um pastor pregando, e o tema da pregação dele ele vai piorar. Eu digo: meu Deus, eu tenho juízo para desligar o rádio, mas quem não tem? O indivíduo está aí oprimido por uma crise financeira, moral, política, econômica, espiritual, problema na família, é um filho perdido, é um matrimônio desfeito, é agonia de todo lado, diagnóstico comprometedor. Aí liga o rádio, numa rádio evangélica, para ouvir uma mensagem de esperança, e está o indivíduo lá dizendo: vai piorar. E diz quase que, me desculpem a expressão, babando de prazer. Vai piorar, mas que haja no profeta o Espírito de Jesus, que diz a verdade, mas diz aos soluços, porque o fato da verdade a ser cumprida, não ser boa, não anula a bondade e a benignidade de Deus. Não fuja, querido. Você que já tentou voar muitas vezes e até hoje não consegue. Eu tenho um amigo que me disse uma vez: eu descobri que o meu pecado é muito maior do que eu. E foi nesse dia que ele foi liberto. Você que já fez pactos, alianças, promessas, votos, mas não decola, eu quero lhe dizer desse púlpito: não desista, não fuja. Antes, diga hoje ao Senhor: eis-me aqui, trago o que restou de mim, o que sobrou. Não trago tudo, Senhor, porque já não tenho tudo. Pedaços de minha vida ficaram pela estrada. Pedaços de minha existência ficaram à margem do caminho desde a minha adolescência, com sofrimentos, decepções. Mas o que sobrou, o que restou, os caquinhos da minha vida eu trago. Toma. É quase nada. É apenas um tronco seco, como disse Jó, que depois de toda a luta ficou como um tronco seco, ou como diz o matutinho nordestino, um toco, um toquinho. E quem passava olhava e dizia: isso não serve mais para nada, morreu. É apenas um tronco, é apenas um toco seco. Mas a própria palavra de Jó diz assim: ao cheiro das águas renascerá, e o tronco seco brotará, galhos virão de novo, frutos dali nascerão, porque o agricultor é bom e sabe o que faz. Eu tive uma ovelha minha há alguns anos, que foi restauradora,
na ala de egiptologia do Museu do Louvre, em Paris. E ela conversava muito comigo e dizia: você precisa ver, passa o dia inteiro concentrada, coisa milimétrica, trabalhando às vezes com lupa, com lente, com monóculo. Mas ela disse: Alexandre, não há dinheiro que pague a alegria que a gente sente quando a peça está restaurada. Aí disse ela, e o mais irônico é que às vezes a restauração é tão sutil. O que foi quebrado, a fissura, é tão sutil que as pessoas, o público, nem vê o trabalho da gente. A gente vê porque tem olho treinado para ver, disse ela, mas quem passa não imagina. Mas a alegria no peito por ver a peça restaurada é inimaginável. Eu quero dizer a você nessa noite que essa mensagem só faz sentido e só é pertinente e só não é perda de tempo, não é pela argumentação, pela tessitura, pela estrutura, é por uma razão só: é porque o restaurador está aqui para mudar, para dizer ao que sangra: vive, para dizer àquele que está nu de vergonha: eu vou te vestir com vestes de linho, para dizer àquele cuja cabeça sofre: eu vou te ungir com óleo, para dizer para aquele que não sabe os caminhos da vida: eu vou te calçar com sapatos de peles de animais marinhos. Ou como encerra este capítulo 16 de Ezequiel: eu me lembrarei da aliança feita contigo nos dias da tua mocidade. É como se Deus dissesse: tu te esqueceste, mas eu não esqueci. Tu desististe de mim, mas eu não desisti de ti. Tu rasgaste o contrato e a aliança, mas eu tenho o original aqui. Eu não sei o tamanho da sua fratura, da asa quebrada, mas imagino que muitos de vocês, eu não preciso ser vidente para dizer isso, em algumas áreas da vida, sonham voar, mas não conseguem, porque há uma asa partida. Mas o nosso Deus é o Senhor daqueles que têm asas partidas e são restaurados por Ele. Amém. Nós vamos cantar um louvor que foi composto por Ana Paula Valadão, ao cheiro das águas. E a minha oração é que enquanto a gente canta, você sinta o cheiro das águas. E você diga: Senhor, a minha asa quebrada me impediu de voar, mas hoje eu te trago o que sobrou. Refaz, restaura, reconstrói, e você vai sair daqui hoje com a alma voando em nome de Jesus. Só vai ter o cuidado para quando voar alto, porque todos esses que eu citei voaram muito mais alto do que antes. Para quando estiver voando bem alto, olhar para a marca que ficou da fratura e, olhando para ela, humilhar-se, dizendo: a ti toda a glória. Quanto mais alto eu voar, bendito seja o teu nome. Essa fissura me ensinou que não é a força das minhas asas que me faz voar, mas é a mão do Senhor sobre mim. Eu tenho um amigo que hoje é pastor com um ministério esplendoroso em Brasília, onde dirige um seminário e uma missão, que há muitos anos atrás era um extremista de esquerda, pegou em armas, foi preso, mas o pai dele, que era um brilhante professor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em São Paulo, da USP, tinha naquele momento um ex-aluno que era governador do estado, Dr. Laudo Natel, e com essa amizade conseguiu tirar o filho da cadeia, e pensou: o lugar mais seguro para eu mandar esse menino essa semana é para um acampamento evangélico, e mandou para Atibaia, para o acampamento Palavra da Vida.
E ele foi com ódio, com raiva. Queria ver Bíblia. Na hora das reuniões ele não ia. E um dia procurou alguma coisa para ler, não achou. Disse, bom, eu não aguento ficar sem ler. E já que não tenho o que ler, pegou um Novo Testamento cinza dos Gideões Internacionais e desceu para um ribeiro, um riacho que corta o acampamento, e foi ler. Depois de algumas horas ele voltou. Quando ele voltou, Harold Heimer, que era o diretor, de longe olhou e apontou e disse, você teve um encontro com Jesus. Ele disse, é verdade. O rosto mudou. Entrou no ministério. E um dia, conversando com ele, disse, Alexandre, Deus me curou de um jeito, e para mostrar que eu estava curado, me fez casar com uma americana, porque ele tinha ódio de americanas. Beth é uma admirável companheira de ministério. Prepare-se para voar como você nunca voou. Você vai olhar para a asa e vai dizer espantado, o que foi que houve? Houve o toque restaurador de Deus. Vamos orar. Senhor, prazer da nossa alma é que o nosso Deus não é Deus destruidor, mas é Deus restaurador. A alegria do nosso coração é que o nosso Deus não é Deus que cria impedimentos, que dificulta, antes é Deus que facilita e abre portas. E todo o sofrimento de Jesus na cruz foi para que nós tivéssemos um caminho aberto. Agora olha para cada vida, Senhor. Tu conheces a asa de cada um de nós, onde a fratura existe, onde de forma sutil a fissura começa a surgir. E cura-nos hoje para o louvor do Teu nome. Dá-nos asas fortes, enrijecidas, e que os voos alçados daqui para frente sejam voos que se traduzam em cânticos de louvor ao Teu nome. Assim como Abraão, como Jacó, como Raabe, como Davi, como Jefté, como Baraque, como Sansão, como Salomão, como Josias, Ezequias, enfim, cremos que com novas asas voaremos como nunca. Faz isso na vida desse povo e encharque esses corações de alegria em nome de Jesus.